Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma nova história. A história de hoje é a multiplicação dos pães e peixes, que está em João 6, do 1 ao 15, que diz sobre Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, aonde ele ia, uma multidão seguia. Por que será? Porque Jesus, onde ele passava, ele curava os enfermos, ele ensinava e muitos milagres ele fazia. E hoje nós vamos falar de um grande milagre que ele fez também. Então, certo dia, ele estava lá ensinando a multidão. Existiam muitas pessoas naquele local que ele estava ensinando. E os discípulos se aproximaram dele e disse: Jesus, despede esse povo, fala para eles irem para casa deles, irem para a vizinhança aqui próximo, porque o lugar que nós estamos é muito deserto e aqui não tem lugar para eles comerem. Então fala para eles irem para cidades próximas para comer um pão, para comprar um pão. Aí Jesus disse assim: nós vamos alimentar esse povo, nós vamos dar de comida para esse povo. Aí os discípulos falou assim para Jesus. Felipe disse para Jesus: Ah, Jesus, mas nem com 200 dinheiro nós vamos alimentar esse povo. Mas Jesus estava falando isso para testar o coração deles. E aí ele falou assim: Ah, mas o que temos? O que a gente tem? Aí o discípulo André falou assim: Ah, Jesus, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães, ele trouxe pra gente 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos. O que é 5 pães, Jesus, e 2 peixinhos diante dessa multidão? Não dá pra gente alimentar esse povo. Aí Jesus falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos separar esse povo em grupos. Grupos de 100, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 50. E assim os discípulos fizeram. Jesus pegou aqueles 5 pães. 1, 2, 3, 4, 5. Também pegou aqueles 2 peixinhos. Levantou os céus e agradeceu. Agradeceu a Deus por aqueles 5 pães, por aqueles 2 peixinhos. E também Jesus abençoou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos e repartiu. Ele repartiu aqueles 5 pães, ele repartiu e deu para os discípulos. Repartiu e deu para os discípulos. E os discípulos repartiram e deu para os grupos, para as pessoas, para a multidão, e assim foi fazendo. Jesus repartia, dava para os discípulos repartiam, dava para as pessoas. Com os peixes a mesma coisa. Pegava um pedacinho, dava para os discípulos também faziam a mesma coisa e dava para as pessoas. E no final, crianças, vocês não vão acreditar. No final, todos comeram. Todos ficaram satisfeitos, de barriga cheia, e foram para suas casas, felizes. Jesus, no final, lhe disse: vamos recolher todos os pães que sobraram, porque não é certo que nada se perca. Jesus, ele sabia o valor do alimento e ele
abençoava, ele agradecia cada alimento e ele sabia repartir cada alimento. E também não desperdiçar o alimento que ele tinha para aquele dia. Assim é a nossa vida também. Tem que ser na nossa casa também, crianças. Aqueles 5 pães foram suficientes para alimentar uma multidão. Crianças, tinham 5.000 pessoas, 5.000 homens. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, multiplica isso. Depois você multiplica de novo. Então, era muita gente, muita criança, muitas mulheres, muitas pessoas naquele local. E foi suficiente para alimentar todo aquele povo, eles saírem satisfeitos. E assim deve ser na nossa casa. Às vezes a gente vê as crianças reclamando. Porque eu não gosto disso. A mamãe faz com tanto carinho, faz com tanto amor. E as crianças falam assim: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E ficam arrumando desculpas e desculpas para não comer. Agora, é certo isso? Eu tenho um sobrinho que ele diz assim, todas as vezes quando ele vem na minha casa, ele come e ele fala assim: tia, eu te agradeço por alimento, que nunca falte alimento nessa casa. Então ele aprendeu o caminho de abençoar e de agradecer e também de repartir. Então nós devemos sempre, crianças, abençoar, agradecer a Deus e repartir o que temos. Pode ser pouco, como aquele rapaz que deu só 5 pãezinhos e 2 peixes, mas foi suficiente para alimentar uma multidão. Beijos no coração.